Pessoal, continuando então nossa aula, né, de lodos ativados, aqui é a parte que a gente vai entrar, a parte de dimensionamento do reator em si, da estrutura física em si, já foi dada. Agora a gente vai calcular a forma de eu inserir a aeração nele, né? Como é que eu vou calcular a potência dos meus sopradores de ar, como é que eu vou calcular a vazão de ar necessária para o meu sistema, o que, que eu vou fazer para definir todos esses meus parâmetros de projeto. Então vamos lá. O que eu vou fazer é pegar e calcular no começo a massa de oxigênio necessária para o meu sistema, para daí eu calcular todo aquele resto que a gente vai ver daqui a pouco, que é potência, soprador e tudo mais. Essa massa de oxigênio, você já deve ter olhado essa formulinha e falado, Brito, eu já vi isso. Sim, vocês viram isso na aula passada. Porque a massa que eu vou ter que fornecer de oxigênio nada mais vai ser do que a massa de oxigênio, a quantidade de matéria orgânica que vai ser consumida no meu sistema. Porque se ela vai ser consumida, pela definição de DBO, né, é a demanda de oxigênio que eu vou precisar para o meu reator degradar aquele material biologicamente, bioquimicamente. Ou seja, a minha massa de oxigênio ela vai ser função dessa minha degradação aqui da minha matéria orgânica. Vezes um coeficiente A, que para esse tipo de efluente, para lodos ativados, né, varia de é um valor adotado de 0,52, vezes mais, além desse consumo aqui da minha matéria orgânica solúvel ali no meu efluente, mesmo um reator convencional, ele vai ter uma parcela da minha própria biomassa que vai ser degradada via aeróbia também. Então uma parcela não tem jeito. E essa parcela que vai ser degradada, a gente considera ela, esse consumo de oxigênio, sendo esse coeficiente B mais vezes Cx vezes V. Então, essa equação é que define a massa em quilos por dia de oxigênio que vai ter que ser fornecida. Ou seja, a massa para degradar parte solúvel mais um pouquinho de oxigênio que vai precisar, que acaba degradando ali minha bactéria, minha biomassa que está no reator. Somando as duas, eu vou ter a massa total de oxigênio que eu vou precisar no meu sistema. Tá, e como é que eu vou fornecer esse ar para o meu reator? Mano, nesse slide não tem nada? A gente vai usar difusores. Então, olha aqui, essa imagem aqui é uma imagem muito bacana, a Gabriela já deve ter visto na disciplina. Imagina aquelas pedras porosas, de novo, de aquário, só que isso aqui de uma forma industrial, num reator desse tamanho. Todas essas estruturas aqui em formato de disco é um disco poroso, seja feito por uma membrana de um material sintético ou mesmo de cerâmica, o qual eu vou injetar ar que vem por essa tubulação principal, que desce nessas outras tubulações aqui, e injeto o ar nessa tubulação que está conectado todos esses discos, e desses discos eu vou ter a dispersão ali de microbolhas de ar. Então, assim, não é mais aquela agitação superficial que a gente viu para a lagoa. Aqui eu tenho difusão do ar com esses difusores de fundo. Então, eu vou ter mais imagens aqui para mostrar para vocês. Ó. Olha lá, um outro tanque, a mesma coisa. A tubulação desce. Essa tubulação ela alimenta uma grade aqui de difusores. Cada um tem vários. Cada grade dessa, né, tem vários difusores conectados. Tá vendo? Isso aqui já é com material sintético, em que eu tenho o meu disco aqui, né? O meu difusor, ele é de plástico com esse material aqui, que ele é tipo uma membraninha sintética que fornece oxigênio também, conforme você injeta o ar nessas tubulações. De novo, a tubulação desce, dessa tubulação que desce, ela alimenta todos esses meus difusores de ar. Mais tanques, ó, mais exemplos para vocês. Tá vendo? Ó, o sisteminha sem a membrana e aqui os sisteminhas com as membranas, ó. A difusão, de novo aqui, um reator menor, tem tipo uma espinha de peixe. Ele vem uma tubulação principal e depois eu tenho formando essas espinhas de peixe, cada um com um difusor com uma certa distância entre um e outro no nosso sistema. Aqui é aquele de membrana que eu falei para vocês, pessoal. Ele imagina um material, tipo uma câmera de ar, de carro, de bicicleta, enfim, uma câmera de ar.
Só que ela é porosa, ela tem assim uns furinhos muito pequenos. E conforme você não injeta ar nenhum nela, esses poros ficam fechados. E o lodo ele não sedimenta, ele não consegue entrar dentro da tubulação porque esses poros estão fechados. Só que quando você injeta ar nessa tubulação e esse ar entra em contato com esse difusor, essa membraninha ela expande. E essa expansão da membrana faz os poros dela abrir. E essa abertura dos poros faz as microbolhas de ar sair. Então, isso aqui é o que tem de mais, é um dos mais modernos que a gente tem em sistema para difusor de ar. E ele funciona dessa forma, formando microbolhas enquanto eu tenho aeração. Se meu sistema precisar parar de aerar, ele vai parar, não vai ter mais pressão dentro da tubulação, essa membrana vai fechar e o lodo não vai sedimentar mais ali dentro. Então, ele é bem interessante o funcionamento dela. Diferente de um difusor de cerâmica, né? Que acaba tendo uma cerâmica ali, quando você para de aerar, fica tudo poroso ali, aquela pedra cerâmica, e as bactérias podem crescer ali, enfim. Pode gerar maiores problemas de operação desse tipo de sistema. Difusor. Como é que eu projeto a quantidade de difusores que eu vou instalar num tanque de aeração? Simples. Um difusor para cada 0,6 a 0,9 metro quadrado de área de tanque. Área de fundo do tanque. Então, se eu tenho um tanque, sei lá, de 100 metros cúbicos, sei lá, 50 metros cúbicos, e ele tem tem 500 metros cúbicos, vai, para fazer uma conta certa. 500 metros cúbicos de tanque. Ele tem uma altura de 5, a base dele vai ser 10 por 10. Por 10 por 10 é 100, vezes 5, 500. Então, essa área de fundo de 100 metros quadrados, eu sei que vai ter de 0,6 a 0,9 difusor. Vai ter um difusor, na verdade, para cada 0,6 a 0,9 metro quadrado dessa área de fundo. Então, é só fazer a regrinha de 3. Se eu tenho um difusor para 0,7 metro quadrado, se eu tenho 100 metros quadrados de fundo, quanto que eu vou ter de difusor? Regrinha de 3, a gente resolve e calcula o número total de difusores dentro do nosso tanque de aeração. Aqui as tubulações que vão levar, vocês já viram já, né, como é que é feita essa dispersão. Então vem uma tubulação que vem lá dos sopradores, que desce nessas tubulações, que vai para o fundo, onde está conectado todos aqueles meus difusores. Tá. E como é que eu calculo a minha vazão de ar? Então vamos lá, vamos por etapa, pessoal. Primeiro, eu quero calcular vazão. Vazão é volume por dia, volume por tempo. Quando eu calculo massa de oxigênio consumida, aqui atrás, ó, a massa de oxigênio consumida, ela dá em unidade quilo por dia. Eu não quero unidade quilo. Para saber a vazão vazão de ar, eu quero saber o volume por dia e não a massa. E como é que eu transformo massa, que eu já calculei, em volume? De novo, pela densidade. Densidade transforma massa em volume. Então, o que eu faço? Eu pego a massa de ar, divido pela minha densidade. Só que, de novo, assim como aquele líquido no fundo do decantador, ele não é só lodo, na verdade, uma parcela muito pequena dele é lodo, de 0,7 a 1,1% só é lodo, o meu ar, ele não é só oxigênio, pelo contrário, ele é em torno de 22% só de oxigênio. Se ele é em torno só 22% de oxigênio, eu multiplico 0,22 por essa minha vazão de ar, para daí sim eu saber a vazão realmente de ar que eu preciso fornecer para o meu sistema, para ele gerar essa massa de oxigênio que eu preciso. A densidade do ar a gente sabe, a concentração de oxigênio no ar, então para eu saber a vazão de ar que eu preciso fornecer no meu sistema, para fornecer essa massa de oxigênio que eu preciso, para oxidar minha matéria orgânica lá, basta eu pegar essa massa, dividir pela densidade e ver 0,22. Porém, voltando aqui para baixo, não é tudo que eu fornecer de ar, quer dizer, não é todo o ar que vai entrar nesses difusores que vai ser transferido para a coluna líquida de líquido, para a coluna de líquido que está no meu tanque de aeração. Então você imagina, eu forneço uma vazão, essas bolhas de ar entram em contato com o líquido e só uma parte dela é transferida, uma parte desse oxigênio é transferida.
A maior parte, infelizmente, não é transferida, ela acaba saindo para a atmosfera de novo. E uma pequena parte desse oxigênio que está no ar é transferido para o líquido. Quanto, pessoal, dessa parte é transferida? Em torno de 0,15%. Mas vai depender muito do tipo de sistema que você usa para transferência, para difusão. Então, se você tem sistemas muito eficientes de geração de microbolha, esse valor pode ser maior. Mas um valor médio aí, 0,15. Ou seja, o ar não tem só oxigênio, então a gente multiplica por 0,22 para fazer a consideração da quantidade de oxigênio que tem no ar. Porém, não é tudo que a gente injeta que vai ser transferido para o líquido. Então a gente multiplica esse valor de baixo por 0,15, que vai ser só a parcela que realmente vai ser transferida. Ou seja, 15% só de tudo que eu estou injetando vai ser transferido para o líquido. Feito isso, eu pego toda essa equação e multiplico por um fator de segurança aqui de 1,5, ou seja, aumento esse valor em 50% para garantir que não vai ter problema de falta de oxigênio no meu sistema em nenhum momento. Então, eu não vou ter problemas relacionados à demanda de oxigênio. Pessoal, vocês entenderam como o negócio ele é simples, mas ao mesmo tempo ele tem uma cadeia ali que precisa ser entendida. Então, que o ar não é só oxigênio, que o lodo não é só sólido. Entender essas relações? Então, se não entender, depois vocês voltam e vão pegando isso. Então, é muito simples, depois que isso está na cabeça, é simples entender, mas de repente, se não pegou desde o começo, depois vocês voltam à aula, vai vendo devagarzinho, item por item. E aí, pessoal, para calcular a potência do meu aerador, ou seja, para eu gerar essa vazão de ar, eu vou precisar de um soprador, de um compressor de ar, enfim, dessas estruturas que geram ar, que fornecem ar, soprador, compressor. E para eu calcular a potência dele, eu uso essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é uma fórmula empírica, tá? Então vocês vão ter que anotar depois, montar ela na planilha do Excel, mas não é nada muito complexo de entender também. Então vamos ver os parâmetros dela. Primeiro, a potência dado em quilowatts vai ser igual a massa de ar. O que é massa de ar injetada? Se eu sei a vazão de ar que eu tenho que colocar, que eu calculei já, né? Calculei a vazão de ar. Esse slide passado aqui. Calculei a vazão de ar. Eu tenho que transformar agora essa vazão de ar, que essa vazão é a vazão que eu vou precisar real para o meu sistema. Vocês concordam comigo que conforme eu vou multiplicando meu denominador, essa vazão de ar vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por quê? Porque eu perco muito no processo. Então não é tudo o ar que eu injeto que é oxigênio, não é todo o ar que eu injeto que vai transferir. Então essa vazão de ar vai ficando cada vez maior para eu conseguir atingir aquela massa de oxigênio que eu preciso no meu sistema. Ou seja, essa vazão de ar vai ficando cada vez mais alta. E aí eu preciso de novo aqui transformar essa vazão que eu calculei lá no final. Aí eu quero, para usar nessa fórmula, a massa de ar que eu vou injetar. Não é mais massa de oxigênio, tá? É massa de ar por segundo. Então o que eu faço? Eu transformo minha vazão de ar para metro cúbico de dia para metro cúbico segundo e multiplico pela densidade do ar. E vou ter essa massa de ar em quilo de ar por segundo. Muito simples. Eu pego aquele valor aqui, transformo ele, que ele está em metro cúbico dia para metro cúbico segundo, e multiplico pela densidade do ar, que é quilograma metro cúbico 1,2. Pronto, está calculado o MR. O R. R é constante dos gases, para essa unidade aqui, 8,314. O T, temperatura em Kelvin, temperatura absoluta da região que você está trabalhando. Simples também. Aqui de baixo, E, aqui é uma constante, né? E é a eficiência do compressor, ou seja, o compressor, ele tem uma certa potência, mas não é toda a potência dele que consegue ser transferida como forma de vazão de ar. Então ele tem uma perda de... Todo o sistema acaba tendo perda de energia, né? Então o compressor funciona em torno de 70% a 80% da eficiência dele. Então ele tem uma eficiência nessa faixa. Então a gente considera essa eficiência aqui para calcular a potência. Isso, aí vem aqui nesse valor aqui dentro dos parênteses aqui. PS, o que é meu PS? É a pressão absoluta
na saída do compressor. O que é essa pressão na saída do compressor? Tá aqui, pressão atmosférica, mais coluna da água, mais perda de água, perda de carga na tubulação. Então vamos imaginar aqui, pessoal, ó. Qual que vai ser a pressão na saída do compressor? A saída do compressor vai ser aqui. Vai ser esse ponto aqui, ó. Vai ser onde está um difusor. Ó, aqui. Aqui o ar vai sair, nesse ponto aqui. Qual que vai ser a pressão que vai estar sendo influenciada nesse ponto onde o ar vai sair? Então, primeiro, a coluna da água, certo? Mais a pressão atmosférica que vai estar... a gente está na atmosfera, então a gente vai estar num local do planeta Terra e vai ter a pressão atmosférica influenciando também nesse ponto aqui. E mais, uma pressão que ele vai ter que vencer é toda a carga de energia para ele vencer até chegar aqui. Ou seja, toda a perda de carga para ele chegar até aqui. Então, tudo isso vai gerar uma pressão que o meu soprador vai ter que vencer. Ele vai ter que vencer a pressão da coluna de água, ele vai ter que vencer a pressão atmosférica, ele vai ter que vencer as perdas de carga. Então, esse meu PS aqui, ele soma todas essas pressões. Diferente do meu PE. O PE é a pressão na entrada do compressor, na entrada do soprador. Por exemplo, onde vai estar aqui o meu soprador? Ele vai estar aqui em cima, aqui fora da água. Ele vai estar aqui, sei lá, ele vai estar numa casinha reservada para ele ficar, com cobertura e tudo mais. Então, qual que vai ser a pressão que vai estar sendo influenciada nele? Vai ser só a pressão atmosférica. Então, a mesma pressão que está sendo influenciada da coluna aqui em cima, né? Que é a atmosférica, vai estar sendo influenciada na entrada do meu soprador, do meu compressor, que é a pressão atmosférica. Então, PS, na equação, é a pressão atmosférica. Eleva a 0,283 e subtrai 1 e calcula aqui a potência total do meu compressor, do meu soprador de ar que vai entrar, o soprador que vai demandar ar ali para o meu sistema. Aqui alguma observação. A coluna da água é a profundidade do tanque e a perda de carga, normalmente, para facilitar o cálculo dela, ela é em torno de 1,2 a 1,4 vezes a profundidade. Então vamos supor, eu tenho um tanque com uma profundidade de 5 metros, a perda de carga pode ser definida de uma forma mais simples, vai. Errando, é claro, errando para mais, 5 vezes 1,2. Aí eu vou calcular essa perda de carga. Então, para calcular a pressão, vai ser a pressão atmosférica, mais a coluna d'água 5 metros, mais a perda de carga na tubulação, que vai ser 5 metros vezes 1,2. E eu vou calcular esse valor. E todos esses valores em ATM, tá? Então, eu preciso transformar metro em coluna d'água, que é o valor de metro, de profundidade, tudo, em ATM. Então, eu transformo um ATM igual a 10,18 MCA, um valor médio para ser adotado. Simples também, né, pessoal? Você vê? Entendendo cada um desses parâmetros aqui, tudo fica muito simples. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Beleza. Aqui, para a gente finalizar, configuração dos nossos tanques, né? Por exemplo, a profundidade do nosso tanque de aeração. De 4 a 6 metros se for por ar difuso, de 3 a 5 metros se eu for adotar aquela aeração superficial. Ô Brito, eu posso adotar aeração superficial nesse tipo de tanque? Pode, não tem problema. Essa aeração superficial lá, aqueles motores, não tem problema nenhum. Mas aqui é bom a gente aprender os dois. Como na Lagoa Aerada a gente viu um, aqui a gente vê outro, tem as duas opções para vocês adotar. Então, aqui por ar difuso de 4 a 6, por aeração mecânica tem que ser um tanque mais raso, de 3 a 5 metros. A relação LB, comprimento, largura, em torno de 4, essa relação, então ele vai ser um tanque comprido, né? Ele vai ser retângulo, vai ser mais ou menos esse formato assim, né? Aqui, 1 para 4, 1 aqui, 4 aqui, aí a relação vai mantendo sempre essa relação. E aqui algumas imagens, olha como o negócio é compacto, pessoal. Uma coisa que eu quero que vocês observem, acho que a gente está chegando já no finalzinho da aula, uma coisa que eu quero que vocês entendam, que vocês tenham essa visão crítica, que é o seguinte: verifiquem a área depois de um load desativados com a área que vocês calcularam para uma lagoa aerada,
para uma lagoa aerada mistura, para uma lagoa aerada facultativa, depois para um lodo desativado, para um reator WASP, que a gente vai ver na semana que vem. Compare, tentem ter essa visão crítica, como o sistema ele é compacto, super pequeno, uma estação dessa aqui deve tratar uma vazão muito alta para o município inteiro, enfim. Aqui, por exemplo, é uma estação lá em Guarulhos, olha como ela é pequena. Só que aqui ela é aquela concepção que eu falei para vocês, ó, o WASB, lodos ativados e decantador. Olha como ela é pequena, ela tratava uma vazão de 200 litros por segundo, 100 e pouquinho, 200. Compara aqui o tamanho, um caminhão, pra você ver com ela, ó. Ela, tipo assim, ela é pequena quando vocês comparar com o tamanho de uma lagoa. Vocês vão ver quando vocês projetar a lagoa, é gigante ela pra vazão que a gente vai trabalhar. Então ela é muito, essa área aqui ela é bem pequena. Sistema super compacto. Ah, Brito, mas vai ter custo maiores? Vai. Você vai ter maior custo com decantador, você vai ter maior custo com aeração, você vai ter mais custo, às vezes, com uma obra, porque na lagoa a gente poderia fazer tudo com aquelas mantas de alteste para evitar infiltração, pode fazer compactação com argila. Aqui não, aqui já é uma obra civil, ela envolve concreto, tanques são de concreto e tudo mais. Mas no final, para um grande município, uma grande cidade aí, é o que é usado, é o que a gente utiliza para projetar. Esse aqui é o lá de Franca, ó. Aqui é o preliminar. Lá é o sistema lodos ativados convencional. Preliminar, decantador primário, vai para o tanques de aeração. Aqui embaixo ficam os decantadores secundários. Aqui é a unidade de gestão de lodo. Tá vendo? Tem o adensamento do lodo aqui em outros decantadores. Então, o sistema super mais elaborado, com mais unidades, porém funciona. E aqui, desse dispositivo aqui, é onde tira o biometano para fazer a alimentação dos veículos lá da frota da Sabesp. Dúvida, pessoal? Dúvida da nossa aula de hoje? Bom, eu vou encerrar então a gravação, agradecendo aí o pessoal que está assistindo a aula, mas pode ficar aqui, pessoal, que depois a gente vai conversar aqui no chat, mas sem gravar, para o vídeo não ficar muito longo também. Eu só vou encerrar a gravação.